Olá, boa tarde a todos. Começa agora o Conexão TV Com. Santa Catarina está revivendo desde ontem momentos que gostaria de esquecer. Até agora, a Polícia Militar registrou 13 ataques. Entre os alvos, ônibus, veículos da Prefeitura e entidades beneficentes, além de bases da PM. Um adolescente já foi preso após o incêndio de um ônibus no bairro João Paulo, aqui na capital. Uma pessoa está na UTI, já que sofreu ferimentos ao tentar escapar das chamas que consumiram o ônibus onde estava. Qual o motivo de tanta violência? A onda de ataques parece ser orquestrada de dentro das unidades prisionais. Sendo assim, por que não coibir com mais força a entrada de celulares? Isso seria o suficiente? O serviço de inteligência das polícias falhou? Fique com a gente. Conexão TV Com no ar. Os motivos dos novos ataques criminosos em Santa Catarina são assunto do programa de hoje. Você também pode participar do Conexão TV Com, deixando a sua pergunta ou comentário nas nossas redes sociais. Eu recebo aqui no estúdio o professor de Criminologia, Sandro Cel. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por que estamos vivendo isso de novo, hein, professor? Olha, talvez nós não estejamos vivendo isso de novo. Talvez estejamos vivendo isso ainda. Uma questão não resolvida. Uma questão não resolvida. Porque se nós formos notar, comparar com o que nos aconteceu em novembro, vamos ver que os locais, o modo de operação e os envolvidos são os mesmos. Quer dizer, sobre os envolvidos, o serviço de inteligência das polícias ainda não bateu o martelo dizendo é esse ou aquele. Mas, dado as localizações, quer dizer, cada um desses líderes, traficantes, líderes do crime organizado, eles possuem determinadas bases, em determinadas comunidades. Aquelas comunidades que eles controlam de alguma forma. Então, se os ataques vêm daquelas mesmas comunidades ligadas a eles, é difícil não ligar os pontos e dizer estamos vivendo a mesma situação de novo. As fontes oficiais têm dificuldade de confirmar a existência de facções criminosas que controlam esses tipos de ataque. Para você, criminalista, é muito óbvio que existem sim facções que controlam ou seriam ações desordenadas? Não, as ações não são desordenadas. As ações são bastante coordenadas e até elas são tão coordenadas que nos surpreende a segurança pública ter sido surpreendida por elas. Porque quando elas são coordenadas em mais de uma região, com vários tipos de ação, quando elas têm esses mesmos apelos, parece que havia muita coordenação. E surpreende mais ainda que essa coordenação parta de dentro de presídios. Que parta de dentro de presídios. Mas hoje... Isso é claro? Claro, e não é só aqui. Hoje a regra no Brasil, em crimes envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, esses crimes que de fato nos chocam, eles são produtos do sistema prisional. Produtos da corrupção? Olha, tanto da corrupção, mas principalmente da ausência de políticas públicas para saber o que fazer com essas pessoas. Negligência. A nossa única política, como agora, é a de prender. Agora se faz barreira em tudo quanto é lugar e se sai prendendo. Se sai prendendo, é claro, vai se apurar, vai se mandar para o sistema judicial e depois aqueles que forem condenados vão para uma unidade prisional também já dominada por facções criminosas. Então não adianta nós ficar nos enganando que a solução está simplesmente em prender. A solução está, acima de tudo, saber o que nós vamos fazer com os presos. Até hoje nós não sabemos. Nós sabemos que vamos depositá-los lá, tudo que se quer é tirá-los da rua. Mas, antigamente dizia, mas eles vão voltar pior. Agora não é mais a questão é que eles ficam mais violentos lá dentro e de lá de dentro eles nos aterrorizam. Quer dizer, os locais que em tese deveriam ressocializar as pessoas são verdadeiras escolas do crime. Não é à toa que os lugares atacados são lugares onde tem presídios, onde tem população carcerária, né? Porque essa organização é feita lá dentro pelo crime organizado. Como é que isso ocorre em geral? Nós temos criminosos, porque o Estado não tem como manter, não tem agentes suficientes, não tem política suficiente, não tem como manter o controle lá dentro.
Então, alguns presos inventaram de eles próprios vender para os presos menos poderosos esse controle, essa proteção em troca de dinheiro. Então, o sujeito tem uma tabela para não ser violentado, para poder ter uma cama, para poder ter isso, etc., ele vai ter que acabar pagando para uma facção criminosa que vai dar proteção. E essas pessoas aqui fora que cometem esses crimes também têm algum tipo de dívida com criminosos que estão lá dentro? São ligados tanto com o crime lá de dentro, né, como também com dívidas de crime aqui de fora. O crime organizado, ele não é uma organização beneficente, ele não faz gentileza. Se a pessoa entra para ele fica com uma dívida muito grande. Então agora é muito fácil você pegar um ex-detento ou alguém que lhe deve alguma coisa do mundo do crime e pedir para que ele arrume, recrute 2, 3 adolescentes, e aí vai parecer que o problema são os adolescentes, mas se a maioridade penal fosse mais baixa, eles pegariam crianças, né? Eles pegam adolescente por quê? Justamente para contornar a lei. Se a lei fosse outra, eles contornariam de outra forma. Então, eles recrutam e com 5, 6 movimentos coordenados no Estado, eles acabam com a paz de todo mundo, porque eles não têm o limite da lei, não têm o limite ético, por isso eles são criminosos. Certo. Bom, eu vou abrir agora a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está o editor de geral, Jefferson Cioato. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Jefferson, se você tiver considerações a fazer sobre a situação hoje vivida por Santa Catarina, fique à vontade. Se não, a sua pergunta para o professor Sandro Cel. Boa noite, Larissa. Boa noite, professor Cel. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas para o professor Cel. Ele mesmo falou que nós não estamos vivendo uma nova onda de ataques, nós estamos vivendo uma continuidade dos ataques de novembro. Professor, o que o Estado poderia ter feito já desde novembro até agora que não fez? Para poder evitar que novos ataques surgissem de uma hora para outra. Certo. Boa noite. Bom, o que o Estado... Primeiro, o que o Estado poderia ter feito era, já que esse era o caso de novembro, o caso histórico mais grave da segurança pública, deixar o seu serviço de inteligência mais efetivo em cima dessas pessoas que todos já sabiam, qualquer pessoa, os próprios hoje que negam também sabiam, que o dia que transferisse determinadas pessoas de um presídio para outro, de uma penitenciária para outro, nós poderíamos viver isso. Foi o que aconteceu agora? Foi o que aconteceu agora, né? Ou vai ser mais uma coincidência? Quer dizer, esses ataques, desculpa interromper, nós já vamos dar sequência ali, esses ataques, eles acontecem não por causa de uma razão, mas em função de várias razões, como a gente vê que acontece em tragédias, essa não deixa de ser uma tragédia pública. Acontece em função de várias razões, mas tem estopins. Em novembro, o estopim era uma questão ligada à direção da Penitenciária de Segurança Máxima de São Pedro de Alcântara. Os presos não aceitavam mais aquele diretor, houve a morte da agente penitenciária, que era a esposa do diretor. Agora, seria uma transferência de presos de um presídio para o outro. Afinal de contas, qual seria então a atitude certa? O governo fazer é uma encruzilhada, fazer as vontades do preso e não cumprir determinadas ações que ele acha por direito? Ou como proceder nesse caso? Pois é, talvez a saída do dilema tivesse sido escolher uma das saídas, ou uma ou outra. O governo, na verdade, escolheu as duas. Ele escolheu blefar muito no início, que não retiraria diretor, que mandaria, que a política continuaria duríssima, que era assim, e está acabado, que criminoso não mandava em Santa Catarina. Só que se sabia, sobretudo depois que se mostrou também os abusos através de vídeos divulgados pelos presos, que aquela política era insustentável. Veio gente de Brasília, veio organizações de direitos humanos de fora. Então, o que aconteceu? Depois de muito apertar, o reflexo foi um afrouxamento. Ele perdeu a moral porque ele disse que iria manter e depois disse, não, mas nós não queríamos afastar, ele que pediu, ok, não interessa. Mas para o criminoso, para o grupo criminoso, ficou claro, vencemos. Eles disseram que não cederiam e tiveram uma boa oportunidade de sair,
porque não deixar uma pessoa que tinha sido viúva, tinha recém-viuvado, toda aquela tragédia pessoal, uma carga, mantê-lo naquele serviço com os possíveis matadores da sua própria esposa, era de uma crueldade para com o indivíduo muito grande. Só que foram deixando, quando viram que não aguentavam mais, resolveram mudar tudo. E aí os presos saíram cantando vitória. E a partir dali, o Serviço de Segurança acho que deve ter compreendido o que ficou na mão deles. Que a primeira vez que desrespeitasse de fato a conveniência desses líderes perigosos, eles iriam botar para quebrar. Então agora voltar ao que o Estado tem que voltar, que é voltar a mandar no território a partir das leis. Ter o controle da ordem. Claro, já que somos um Estado de leis, ninguém pode se sobrepor à lei, nem o Estado, muito menos, claro, os criminosos. Voltar a isso na justa medida é complicado. Agora, da outra vez, os criminosos foram muito inteligentes e a polícia, vamos dizer que nem tanto. Os criminosos jogaram com a opinião pública. Os criminosos mandavam todos saltarem. Os criminosos não machucavam ninguém. Os criminosos tiveram, apesar de toda a potencialidade, você vê indivíduos de alta periculosidade jogando fogo, mas tiveram o cuidado de dizer, olha, mas nós estamos fazendo isso porque tem esse vídeo que nós somos torturados. E aí eles ganharam a opinião pública. E a polícia ficou mais complicada. Teve que ceder, teve que aceitar. Veja, a polícia estava perseguindo os criminosos, de repente teve que lidar com auditoria no seu sistema prisional, vindo de Brasília, Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo dizendo o que está acontecendo em São Pedro, que os criminosos fizeram isso. Veja, a opinião pública mudou, virou. Hoje, talvez, por aí incompetência para mostrar que esse crime também não é, os criminosos não são tão organizados como querem, eles já tem um outro tipo de abordagem. O fato de ter uma pessoa que, em princípio, parece que se acidentou, mais grave, sendo queimada. O fato de ter um carro da APAI, que é um carro mais ligado ao sentimento das pessoas e propriamente não representa o Estado que prende, isso já são indícios de que estão mostrando que não é simplesmente um movimento que bota para quebrar, mas um movimento ainda não de criminosos. Agora fica cada vez mais claro, esse crescente do crime, aí a gente fica com medo, mas talvez isso também sirva não para que a polícia use isso para querer apertar, para querer se exceder. Mas, isso a nossa polícia tem competência para fazer, mas para que restabeleça o mando no território catarinense. Bom, o professor falou bastante aí sobre o que não deveria ser feito, que acabou sendo feito pelas nossas polícias. Agora, o Jefferson gostaria de saber o que poderia ser feito. Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, mas nós vamos tentar responder depois do intervalo, um instante só.